Então, boa noite para todo mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Mas hoje é noite mesmo, o primeiro vídeo que eu gravo de noite. Acho que não vou botar minha cara aí para vocês não. E o mundo tá acabando ali fora. Hoje nós vamos falar sobre o simbolismo das cores e das formas e vamos avançar um pouquinho do que a gente já começou aí. Então, a primeira coisa é que eu gostaria que vocês olhassem, né? Colocassem o vídeo em tela cheia e olhassem para as cores que vão vir na sequência, tá? Primeiro vocês olham, depois eu comento. Então, primeiro, preto. Ausência de cor, de luz. Branco, azul, amarelo, vermelho, verde, roxo, laranja. Então, voltando do começo, o preto, né? A ausência de luz. Aquilo que ainda não é, que não está distinto. No princípio, Deus criou os céus e a terra era informe e vazia, e as trevas cobriam a face do abismo. E Deus disse: faça-se a luz. Então tem uma ordem aí na criação. Primeiro tem as trevas e depois tem a luz. Então essa é a distinção fundamental no que diz respeito à luz, né? É trevas e luz. Só que quando a gente vê, se a gente pode decompor o branco em várias cores, é porque o branco é composto de várias cores. Ah, e essas cores, então vamos dizer assim, elas preexistem ao branco. Então na hora que face à luz, tem vários sentidos, né, esse versículo, mas aqui eu estou falando só de alguns aspectos do simbolismo dessas cores. Então, assim, na hora que é feita a luz, se a gente imagina um clarão branco, a gente tem que perceber que todas essas cores estão contidas nele. E aí, o que a gente pode ver? O azul, ele tem uma característica, ele parece com o preto. Dessas cores é que mais parece com o preto. Você pode falar assim, ah não, talvez o roxo. Mas o azul é a mais escura das cores, é a cor da noite, a cor do céu, a cor do topo. E o amarelo é o que mais parece com o branco. É uma cor, né, a cor mais luminosa, mais expansiva. O vermelho tá aí. Não parece nem com um nem com o outro. Nem com o amarelo, nem com o azul, mas se tiver que parecer com um mais, ele tende mais pro amarelo. E o verde, que é uma combinação de azul e amarelo, né, das duas primeiras cores, vamos dizer assim. O roxo, combinação da primeira e a terceira cor, do azul com o vermelho. E o laranja, da segunda e terceira cores, amarelo com vermelho. Então, o azul tem essa profundidade, uma coisa que chama para ele ah, uma coisa na qual você pode mergulhar, né, como nas trevas. E o amarelo, ele vem até você como a luz. Ele te envolve. E nessa dinâmica das três cores, a gente vê que o azul é aquela cor que está lá, no topo do céu. O vermelho é a cor que está mais próxima de nós. E o amarelo é uma cor, vamos dizer assim, intermediária, né? É o que está entre o firmamento e a terra, entre os céus e a terra, né? A luz. Então também tem uma coisa interessante que se a gente pega então esses primeiros versículos e a gente imagina assim cromicamente, a gente pode imaginar aí no princípio Deus criou os céus e a terra e logo depois faça-se a luz com esse conjunto de cores, dessas três cores, né? A gente vê que a cor intermediária entre o vermelho e o amarelo, esse laranja, eles são o conjunto das cores quentes. E aí, se vocês estiverem maximizados e se o vídeo renderizar bem,
É interessante notar que na borda do laranja aí, que faz fronteira com o amarelo, ele fica mais avermelhado. E na borda que ele faz fronteira com o vermelho, ele fica mais amarelado. E esse tipo de distorção cromática, né, que se dá no nosso olho, na nossa visão, eu acho que é interessante para mostrar como que, se a gente está usando aí as cores ah, como símbolos, como um símbolo, né, de outros fenômenos, como que esses fenômenos eles se interpenetram, né? Então, se a gente está aí tentando estabelecer alguma relação, por exemplo, mais para o futuro aí, das cores, com formas geométricas, com signos do zodíaco, a gente vê que a mera sobreposição, né, colocar uma coisa do lado da outra, ela altera aquilo que a gente percebe. Isso é um princípio interessante de interpretação de qualquer coisa. E o azul com o verde e o roxo, ele forma o conjunto das cores frias, né? E essas daí são as 6 cores primárias e secundárias. E aí tem uma coisa que eu acho que é interessante, que é perceber que, se a gente quiser, na verdade, a gente pode pegar a linha aí do meio e falar assim, não, tem aqui um conjunto de cores entre azul, verde e amarelo e roxo, vermelho e laranja. E a gente consegue separar, vamos dizer assim, visualmente, esses conjuntos de cores, incluir ali, né, cada ternário no mesmo grupo, mas esse aspecto das frias e das quentes é difícil de negar, né? Então, se a gente pensa assim, que o vermelho é essa cor mais terrena, né? E o laranja e o roxo, a gente estabelece aí o triângulo vermelho, a gente deixa essas outras para cima. E aqui só para a gente ver mesmo assim, como que esses efeitos, como que acontecem efeitos visuais na simples mudança da posição desse hexágono. Então aí assim, fica assim, azul com roxo e amarelo com laranja, e a gente vê um grande contraste entre essas cores complementares, né? Vermelho e verde. E aqui, no caso, o amarelo com o verde, ele não fecha tanto, mas ainda assim a gente tende a ver essa complementariedade na vertical aí, laranja com azul, mais forte. E aqui o roxo com amarelo. Então, voltando, né, as cores, entre o preto e o branco, né, não exatamente entre um e outro, mas entre as trevas e a luz, entre o azul e o amarelo, tem um vermelho. Né? Um é uma cor, o azul como as trevas, uma cor que chama para si, né? Uma cor a si, que convoca tudo. O amarelo é uma cor desde si, uma cor que se expande. Que a gente vê aí sinalização em, como que chama esses lugares? Estacionamento. E o vermelho é uma cor em si. O vermelho está lá, eu estou aqui. E essa relação inicial, né, as trevas, a luz. Só que essa luz ela é composta, né? Ela tem um conjunto de, né, a luz branca ela é um conjunto de outras cores de luz, de outras vibrações, né? Se você for falar cientificamente, mas a gente vê isso daí no arco-íris, né? Onde a luz branca ela vira várias outras cores, essas 6 cores. E aí a gente começa aí a estabelecer uma relação entre as cores e as formas geométricas. Então a gente está aí falando de formas geométricas há um tempo. Ponto, linha, triângulo, quadrado, pentágono,
A gente não falou ainda do hexágono, mas eu vou seguir a sequência aqui só para a gente ver que assim, a partir do hexágono, a gente percebe que assim, as formas elas vão tendendo ao círculo e elas parecem que já não vão mudando tanto. Elas tendem a, vamos dizer assim, um salto qualitativo de uma forma para outra já é mínimo. Isso a gente percebe do ponto para a linha, tem uma diferença considerável. Para o triângulo também. Para o quadrado vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. E aí entra assim, parece que muda apenas detalhes. E como que uma forma anuncia a outra. Então o ponto, a relação, né, vertical, qualitativa, espiritual, né, o eixo vertical identificado com o espiritual. A relação entre o ponto e a linha forma o triângulo. A relação entre a linha e o triângulo forma o quadrado. A relação entre o triângulo e o quadrado formam pentágono. E quando a gente vê o hexágono, ele é mais ou menos assim, ele é parecido sobre alguns aspectos com o quadrado, sobre outros com o pentágono, tanto na figura quanto na forma de se combinar. Então, assim, como o quadrado, ele pode ser colocado um do lado do outro e infinitamente. Como o pentágono, ele dá para direções diferentes do espaço. Não só, né, não só em dois eixos. Então ele tem uma abertura maior aí. Ele, vamos dizer assim, inclui esse eixo qualitativo nele, né? O eixo da forma. O eixo que transcende, vamos dizer assim, o mundo cíclico, né? Então, o eixo humano, espiritual. E quando a gente vê essas seis formas, né, essas seis formas organizadas, a gente percebe isso. Então, assim, uma deriva da outra, né, da anterior e da relação com as anteriores. E elas têm uma similaridade com essas cores. Então, o ponto, ele como o azul é uma cor, o ponto é uma forma como o azul que chama as coisas para si. Então tem um ponto na tela e você assim, foca nele. Ele te convida, você entra dentro. Então uma cor a si. Ele te chama. Né? Você vai entrar ali, ele tem uma profundidade. O amarelo é uma cor como a linha desde si. A linha desde si, ela se expande como o amarelo. Ela vai infinitamente enquanto né, assim, ela tende a extravasar aquela seção vista, né? Ela aponta e o triângulo uma forma em si, que está ali. O triângulo está ali, eu estou aqui, como o vermelho. Ele não te convida e nem vem até você. Ele simplesmente se sustenta, né? E fica. Ele fica. E aí o verde, que é assim, a cor derivada do azul com o amarelo, ele tem esses dois movimentos contidos quando a gente pensa na natureza, né? Tanto uma coisa que é concentrada quanto uma tentativa de expansão. Então gera um movimento cíclico, né? O movimento da suástica. Então, assim, tem um eixo porque é concentrado e, ao mesmo tempo, aquilo ali busca se movimentar, né? Busca se expandir. Então, assim, tem um eixo, busca se expandir e vai entrar num movimento de rotação. E o verde, ele tem essa espécie desse movimento pacífico, né? É um movimento em torno de um eixo equilibrado. E quando a gente secciona aí um círculo, né? Porque esse movimento ele tende a ser uma coisa tanto quadrada ou circular, a gente vê assim, por um ponto,
ele é quadrado porque ele tem picos. Então, aqui, né? Então, assim, imagina que uma estação ela começa aqui, ela está se misturando com outra, e aí atinge o pico da estação e continua para se misturar com outra e vai atingir o pico da estação. Mas ao mesmo tempo, se a gente pega uma forma circular e divide isso em quatro, a gente tem esse desenho, né? A subida superior, a descida superior, a descida inferior e a subida inferior. E isso gera uma onda, isso assim, são imagens diferentes dos ciclos, né? A suástica, a onda, o próprio quadrado seccionado, o círculo com uma cruz no meio. A quinta cor é a quinta forma, o pentágono, uma mistura de azul e vermelho. A cor identificada com o homem, esse ser que é justamente essa mistura de céu e terra, né? No princípio Deus criou o céu e a terra, e o homem que é feito de terra e água, que está lá também falada, tá explícita logo no começo do Gênesis, né? O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e com o sopro divino, essa forma humana, essa cor, né, que é associada, né, com a paixão e com o sofrimento, com esse lugar de tensão, né? A tentativa de harmonizar ou de encarnar os dois princípios que o compõem, né? Céus e terra. Princípio, vamos dizer assim, angélico, né? Céus dos céus, como diz Santo Agostinho, e a terra, a matéria. Então, o homem pentagonal, com eixos que se dividem em 5 dedos, com a cabeça com a sede dos 5 sentidos, e tem um triângulozinho ali no meio, que é o coração. E essa forma, né, que gera a forma do pentagrama, as estrelas, que se reproduz, que tem a proporção áurea contida em si, né, a sequência de Fibonacci, essa sequência do crescimento orgânico e harmônico, que se repete e se mantém. E aí, um desenhozinho que é uma coisa que eu percebi, isso daqui é uma curiosidade, viu? Mas assim, quando a gente pensa naquela ideia de São Tomás de Aquino, um pequeno erro nos princípios gera um grande desvio no fim. Um dia eu estava pensando sobre a forma do pentágono e achei interessante notar isso. Que se o homem é identificado com o pentágono e o coração está ali, né, no meio, mais ou menos no centro à esquerda, mas enfim, ele tem um eixo vertical e ele tem uma base. E se ele é desviado 36 graus, então assim, 1/10, né, do círculo, esse pentágono, ele parece que ele está de cabeça para baixo. E aí um dia eu falei assim, cara, isso é uma coincidência, mas é uma coincidência interessante. Por quê? 36 é 36, 666 é o número da besta e é um pentagrama de cabeça para baixo, né? Essa cabeça de bode. Eu acho que isso daqui não é uma leitura, não sei se é uma leitura válida aí do número da besta, mas uma coisa que eu acho que é interessante notar é que assim, a gente está tão imerso no bem e na ordem e no sentido que basta uma pequena inclinação de 1/10, né? Então vamos dizer assim, basta o descumprimento de um dos 10 mandamentos para que a desordem seja instalada e que a gente tenha a impressão que a gente está vivendo uma vida mais ou menos infernal. Então, voltando à ordem, e a última cor, laranja, associada com o hexágono, que tem também
essas duas imagens. Então, assim, uma cor que é em si, né, o vermelho, e uma cor que expande. Então, aquilo que a gente já mostrou, que o laranja, ele... e aí, essa coisa do em si expande, né? Se o em si, ele não está chamando, mas ele, assim, ele está aqui e se expande. Então, é aquela mesma presença em vários lugares. Ele não chega na gente como o amarelo, mas ele também não é aquela cor que está lá e eu estou aqui como o vermelho. E ele tende a se expandir mais do que o vermelho e mais do que o verde. E essa forma, ela é feita de vários triângulos, né, equiláteros, que estão todos voltados por um mesmo centro. Ela tem, né, é o princípio da, né, assim, é a posição, né, de cada coisa no espaço. Então tem um eixo vertical, um eixo lateral, um eixo frontal. Ah, e é uma coisa que eu acho que é interessante, que é o próprio desenho do hexágono, além de indicar esse centro e apontar para todos os sentidos, ele já se parece, vamos dizer assim, com a delimitação de um espaço. O hexágono tem essa capacidade de se expandir indefinidamente, e a gente lembra que aí são vários triângulos. E, de alguma maneira, essa figura aqui, ela também tem uma coisa de uma figura humana, né? Uma figura humana que pode se retrair para fechar as pernas, abrir os braços estão para baixo da linha média. É quase que assim, um conjunto das possibilidades. E aí uma espécie de harmonia nisso, né? E aqui o Quirô, o monograma de Cristo, indicando, vamos dizer assim, qual que é o eixo central do homem, né? Racional, vontade, coração. E um outro símbolo tradicionalmente associado aí, assim, feito, né, de dois triângulos, mas que tem no centro um hexágono. Então a estrela de Davi, que talvez seja pouco meditada por nós cristãos, que são, né, um hexágono no centro. Então, assim, 6 triângulos, vamos dizer assim, mais voltados para dentro, mas você pode ver eles voltados para um lado, né, para cima, ou para o outro lado, mas 6 triângulos voltados para dentro, 6 triângulos voltados para fora, 2 grandes triângulos se interpenetrando, um para cima e um para baixo, e ali no meio, então, essa intersecção, talvez entre as potências de ascéticas, né, assim, de ascensão e a matéria da qual o homem é feita, que é uma matéria descendente, né, terra e água. E quando a gente vê também isso daí, assim, aqui, nessa estrela, então, né, tem 12 triângulos, tem todos esses, vamos dizer assim, a imagem dessas cores. E aí a gente tem mais uma imagem para pensar nas 12 tribos de Israel, nos 12 apóstolos e em tudo que é 12. Então, recapitulando a sequência: ponto azul, linha amarela, triângulo vermelho, verde. Eu acho que seria interessante, assim, não sei, olhar mesmo para essas cores e tentar captar essas propriedades delas e dessas formas geométricas. E a gente chega no 7, heptágono, que é assim, a gente nota que tem um salto qualitativo. Tem uma coisa aí que é diferente das outras. Tem alguma coisa do 5? Tem alguma coisa do 6? Sei lá. É uma forma mais. Mais difícil de falar dela também. Nós não vamos falar dela, só pensar nela como esse salto qualitativo dentro da sequência das formas geométricas. Então, voltando ao que a gente tem falado sempre
façamos o homem à nossa imagem e semelhança, um princípio celeste que reúne tudo, um princípio terreno, material e uma luz, alguma coisa que une aquilo a isto. E por hoje é isto. Abraço para vocês, fiquem com Deus e até mais.